Eu já gostaria de começar aqui com os companheiros de mesa perguntando como é que vocês veem essa atual conjuntura aí. Se vocês puderem traçar assim, como é que estavam as lutas antes desse golpe se consolidar, né? Agora em agosto, dia 31 de agosto, com o afastamento do Danilo. Como é que vocês estavam encarando essas lutas que vocês já estão desenvolvidas aí antes da consolidação desse golpe? O que muda, o que se aprofunda agora com a consolidação desse golpe? Bom dia para todos, para todas. E chover no molhado. Acho que quem ainda não se deu conta dos retrocessos que estão acontecendo, quem não sentiu isso na pele, mas que não está acompanhando todo o cenário político que a gente já vem discutindo desde 2013, mais intensamente, está no momento de parar na frente do espelho mesmo e fazer uma autocrítica, porque a situação é extremamente cabulosa. E acho que, pelo menos nós, enquanto educadores, enquanto estar nesse ambiente, precisamos fazer essa autocrítica urgentemente e encontrar uma pauta, porque pautar qual é o cenário político é uma coisa que, nesse momento, todos nós já precisamos saber. Quem não sabe ainda precisa procurar se informar urgentemente, que já era para estar extremamente na ponta da língua e na crítica mesmo construtiva, porque não adianta mais a gente ficar traçando esse cenário do que está acontecendo, porque todo mundo já sabe qual é o cenário e a gente precisa mesmo ir para o enfrentamento. Não dá mais. O retrocesso está vindo, o retrocesso está acontecendo, o retrocesso está aí, está implantado, você tem PLs passando, você tem uma PEC 241 passando, então o retrocesso está implantado. A gente precisa agora discutir o enfrentamento mesmo, né? Quais são essas pautas. Então eu vou fazer uma fala um pouco mais nesse sentido. Do que muda, né? Acho que pensando de como estávamos e o que muda e o que se consolida de fato com o governo Temer, eu começo não fazendo uma explanação de qual é o cenário, mas fazendo uma pergunta. Porque a gente é dessa, né? A gente vem falar, mas a gente pergunta também, né? Então eu vou pegar algumas pessoas aleatoriamente, assim, quem olhar para mim primeiro eu vou perguntar. Bom, se não olhar, eu vou olhar alguém e vou perguntar. Não é nada tão complexo aqui, como o Thiago perguntou, mas uma perguntinha básica. E aí vocês respondam a primeira coisa que vier na cabeça. Thiago? Então tá. Para essa moça aqui de rosa, além do seu nome, quem é que fala com você? Eu sou a Tatiana. E assim, esse mundo aqui para mim é muito novo. Sinceramente, eu tô por fora mesmo, não vou mentir não. O que eu vejo mais na televisão é isso aqui. Então, sinceramente, para mim é tudo muito novo, está sendo um aprendizado. Eu só responder para você quem é por mim, né? Nesse momento, eu estou aprendendo a falar por mim. Então tá. Você está aprendendo, mas você disse que é você que fala com você. Nosso amigo aqui do boné, ele não olhou, mas você. Qual o seu nome? Quem é que fala por você? Meu nome é Weber, e quem fala por mim é que eu tenho os mesmos pensamentos que eu. Então eu penso que quem fala por mim são os meus irmãos que estão contra toda essa situação que você está falando. Duas pessoas, vamos mais. Pode ser a nossa amiga ali, ó, atrás. Vê aí, deixa eu ver. A que virou, olhou para trás. O nome, quem é que fala por ti? Então, eu sou Ana Paula. Quem é que fala por mim? Ana Paula. Quem que fala por Ana Paula? Essa pergunta é muito complexa, né? Que eu acho Não, super simples. que acho que depende muito, né? Depende. Eu entendo que eu falo por mim, mas aí depende do significado que o outro entende de fala por mim, né? Então, a pergunta é quem fala por mim, ou se realmente a pessoa que acha que fala por mim, o significado do outro, né? Olha, pessoal, a pergunta é a simples mesmo. É a simples. É número 1, quem é que fala por ti? Ana Paula fala por ela. Ok. Você aqui de óculos preto. Meu nome é Ana e eu quero continuar falando por mim. Então é você que fala por ti. Ótimo. Nosso amigo aqui de branco. Aqui por ti. Meu nome é Cleison
voto, em que a gente acredita, também acaba falando por nós. Quem eu acredito acaba falando por mim. Quem é que fala por você? Tá acabando, gente. Vou pegar só mais umas 10 pessoas. Rosana. Rosana fala por ela. Tati, quem é que fala por você? Eu vi, então, né? Já te pego o gancho. Eu falo. Ok. Bom, perguntei aleatoriamente para algumas pessoas quem é que fala por elas. E mesmo com mais, depende, né, da situação. Estou aprendendo, até quem está aprendendo diz que quem fala pela pessoa é ela própria. E quando não é ela própria, são os seus irmãos, ou seja, são os mesmos, né? São quem pensa mais ou menos como a gente, até porque a gente, por mais que esteja circulando nos espaços, por mais que a gente conheça meio mundo de gente, esse meio mundo de gente ainda assim são pessoas que no mínimo, do mínimo, têm uma postura igual a nossa. Porque os opostos, eles se atraem, mas eles não convivem. Então, quando se aproxima, você tira. Você não quer conviver com uma pessoa que pensa totalmente diferente de você, porque você não vai conseguir sentar no bar, por exemplo, tomar uma cerveja, se divertir e ainda falar sobre política ou qualquer outra coisa da vida com uma pessoa que pensa totalmente diferente de você. E quando a gente diz, eu falo por mim, ou alguém igual a mim fala por mim, isso é extremamente importante. Por quê? Depende da situação, mas, né? E onde que está esse depende da situação? E onde que está esse mas nesse momento político que a gente está vivendo agora? E aí o recorte que eu fui convidada para falar foi para falar disso e como isso afeta a política para as mulheres. Como estávamos? Nós tínhamos um ministério que era coordenado por uma mulher que defendia, entre todas as outras pautas, por exemplo, a legalização do aborto. Que estávamos, independente, acho que as dificuldades elas permanecem, mas a gente estava no momento de lutar pela melhoria dos direitos, por um acesso melhor à qualidade no SUS, por um atendimento melhor nos CRAS. A gente estava, então, em uma luta constante, vivenciando a luta, porque a nossa luta, infelizmente, ela é permanente e ela vai permanecer ainda por muitos séculos, isso é óbvio, porque a gente dá um passo para frente e a galera não aceita. E faz, e eles têm medidas, eles têm meios, porque é o meio de nos fazer retroceder 10 passos para trás. Então a gente estava num momento de luta constante pela melhoria dos direitos e pelo avanço dos direitos. Onde nós estamos agora? 24 de outubro de 2016. No debate do início do século. Não temos mais um ministério, somos apenas um apêndice desse governo, uma secretaria cujo Fátima Palais, que defende o Estatuto do Nascituro, que infelizmente, acho que todo mundo tem o direito de exercer a sua crença, a sua religião, mas coloca o seu lado pessoal dentro da vida pública, que também é uma característica nossa, de priorizar a nossa vida privada e levar para os espaços públicos. A gente leva o que a gente acredita no nosso meio metro quadrado, do nosso portão para dentro, da pele para dentro, a gente traz da pele para fora. E não é assim, da pele para fora a gente está trabalhando com o outro, e o outro não é igual a nós. E você precisa comunicar pessoas que não são iguais a você. E como é que você faz isso quando você não separa o que é privado do que é público? E é isso que homens brancos, heterossexuais, cis, donos do poder, ou seja, os que têm o dinheiro, os herdeiros dos senhores de escravo, que estão no poder hoje, estão fazendo. E esses homens não falam por nós. Como que ele vai entender qual é a vivência da Rosana, da Ana Paula, da Tatiana, se nós não temos a capacidade, nós aqui, roda de amigo praticamente a gente está, né? De conversar com o outro e de entender o posicionamento do outro. Imagina o que é você fazer uma política pública, o que é você coordenar um Estado, sendo que você não tem representatividade
representatividade nenhuma. E se você não tem representatividade nenhuma, quer dizer que nesse momento ninguém fala por nós. Ninguém. E o pior do que não tem ninguém falando por nós é estar totalmente invisível. E é isso que nós estamos, mulheres, nesse momento, invisíveis perante esse Estado. Nós tínhamos o que nós tínhamos enquanto mulheres no Estado brasileiro? Até o momento que o golpe se consolidou. O que vocês, mulheres, acham que nós tínhamos dentro do Estado brasileiro? E aí é uma pergunta. O que vocês acham que a gente tinha e no momento do impeachment consolidado a gente perdeu? Mais do que a representatividade. O poder. O primeiro debate que queremos apresentar aqui, como interpretação da realidade, é que o problema do país foi que um partido da classe trabalhadora fez uma opção política em uma aliança com a classe dominante e deu no que deu. Então a primeira crítica nossa é: nós não podemos acreditar na classe dominante. Nós, os trabalhadores, só podemos acreditar em nós. Como a companheira que falou no começo, quem fala por nós? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós não queremos porta-vozes de terno e gravata. Nós queremos nós mesmos como nossos porta-vozes. Então, o primeiro debate é esse. Para nós, há uma diferença clara aqui no país. Não só no Brasil, né? Que vamos tomar um sacode na Venezuela, vamos tomar um sacode na Argentina, vamos tomar um sacode na Bolívia, vamos tomar um sacode na América Latina inteira. Sabe por quê? Dessa visão de mundo. Que nós governamos para todos. Temos que governar para a classe trabalhadora. Temos que governar para nós. E temos que impor dor à classe dominante. A nossa tarefa é dar muita dor nos escravocratas, muita dor nos racistas, muita dor nos machistas. Porque, coincidentemente, eles são os mesmos. Mesmos quem? A classe dominante. Então, não nos aliamos com setores progressistas da classe dominante, porque eles não existem no Brasil. Nunca existiram. Desde 1500 chegaram aqui, a classe dominante veio aqui para nos explorar e ir embora com a riqueza, salve quem puder. O companheiro aqui me questionou: por que veio o impeachment? O que aconteceu durante o impeachment? Exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. A classe dominante retomou o poder político que estava na mão de uma terceira. Por que precisam fazer isso? Porque eles precisam diminuir o salário médio da classe trabalhadora de conjunto. De conjunto. As reformas todas visam aumentar a exploração. Todas elas. Eles querem que o patrão possa diminuir o seu custo do trabalho para aumentar a taxa de lucro do capital. Então a PEC 421, reforma da Previdência, Trabalhista, 257, reforma do ensino médio, escola de partido, tem todo um objetivo único: diminuir o custo do trabalho, aumentar o ganho do capital. Só assim é possível retomar no país o lucro que eles tinham no período pré-PT, que eles perderam. É verdade uma coisa aqui, sim. O governo do PT não é igual ao governo do PSDB. Não é igual. Mas aplicou a mesma política. Nesse sentido, a nossa luta é estar na rua, todos nós juntos, todos os coletivos, para impedir que o capital aumente o seu poder em detrimento do trabalho. Porque se conseguirem fazer isso, eles vão congelar durante 20 anos a verba pública para a educação, para a saúde, para o transporte, para a previdência. Vamos trabalhar
até 65 anos. Alguém se imagina trabalhando até 65 anos no seu local de trabalho? E vão unificar toda a classe trabalhadora, vai ser democrático. Todo mundo vai trabalhar até 65 anos. Não vai ter nenhuma diferença mais não. Servidor público, iniciativa privada, mulheres, homem, preto, todo mundo. É democracia aqui. Vão retirar aqueles trabalhistas dizendo o seguinte: o custo do trabalho aqui no Brasil é muito alto. O patrão desemprega, não é porque ele é patrão, é porque ele não tem dinheiro, coitado. Ele paga muito direito para a classe trabalhadora. É 13º, é hora extra, é muito direito, gente. Menos. Porque com menos direito é menos custo do trabalho e eles vão poder de novo nos recontratar. Imagina esse discurso na televisão. É todo dia. É todo dia isso. Vamos atrapalhar a vossa vida para ajudar a vossa vida. Vamos cortar direitos para melhorar a vida de vocês. Vão trabalhar mais para poder viver melhor. Você imagina um discurso desse? E assim, de noite na Rede Globo, Record, SBT, Folha de São Paulo. E não adianta xingar no meio de comunicação. Eles sempre foram assim. Porque são meios de comunicação da burguesia. A justiça é burguesa. Aqui não tem democracia, ponto. Aqui é democracia da classe dominante. É democracia burguesa. Funciona assim. E nesse sentido, as nossas lutas na educação, como todo mundo aqui sabe, é uma tentativa de introduzir na escola uma tal de escola sem partido. É como se dissesse que hoje na escola tem um partido, então querendo dizer que esse partido é o PT. É uma associação de ideias. Porque se é o PT é corrupto, o PT está na cadeia vários de seus militantes, então, portanto, quem for dar aula na escola com esse partido está fazendo uma educação parcial e incorreta. Para ganhar a classe trabalhadora, para esse raciocínio. Nós não somos imparciais, não existe ninguém imparcial. Todos nós somos parciais. Nós defendemos o que nos interessa. Enquanto classe, portanto, o Geraldinho, na aula de história, não pode dizer, na aula de história, que aqui no Brasil houve um descobrimento. Que houve uma invasão, não um descobrimento. Houve uma ocupação, não um descobrimento. Houve um massacre, e não uma colonização. Eu sou parcial. Eu sou o de baixo. Eu não posso dizer que as revoluções foram revoluções para melhorar a vida de todos. Não. Para melhorar a vida da classe dominante. A industrial, a francesa, todas elas têm um claro interesse de classe. Então o Geraldinho, na sala de aula, tem que ser parcial. Porque se ele for imparcial, ele estará concordando com a classe dominante. A luta, queridos companheiros, é agora. E é preciso ir para a rua, quebrar tudo, mudar esse mundo, para ter o mundo que nós queremos. O mundo que nós governemos. O mundo que a classe trabalhadora dê as cartas. E não mais a classe dominante. Nosso objetivo nesse debate é convencê-los que é possível e necessário fazer isso. Bom, obrigado, Geraldinho. Agora a gente vai iniciar uma Costa, que é o diretor do CIDECA, né? Foi conselheiro do Monanda. E, bom, você acompanha aí todas as lutas pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. Como é que você falasse também, fizesse essa avaliação, essa leitura, né? E considerando também não só essas propostas aí de emenda constitucional, os projetos de lei, mas também a proposta de orçamento que foi enviada pelo governo Temer para o Congresso,
o ano que vem, né? Que propõe alguns cortes, né? Então, corte de 56% nas políticas por moradia, 52% nas políticas de reforma agrária, 10% nas políticas de educação, 14% de corte na cultura, 5,6% nas políticas para fortalecimento do SUS, entre tantos outros cortes aí, né? Então, por outro lado, aumenta em 22% os gastos com política espacial, por exemplo, 67% em aviação civil, né? E considerando que o orçamento do ano que vem ele não vai ser reduzido, ele ainda vai ter um aumento de 1,5%, né? Considerando aí todas as lutas que vocês vêm travando, seja no SEDECA, seja no CONANDA e em outras frentes aí, pela garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, qual é a leitura que você faz disso? Isso é uma pergunta tão simples. Vamos lá agora. Bom, gente, assim, as pessoas que vieram de fora para este momento de reflexão interna do SEDEC Interlagos, nós abrimos este momento para compartilhar e juntos refletir. Muito obrigado por vocês terem vindo, e sempre nós temos esses momentos de debate, e é muito importante para nós, né? Eu queria trazer um aspecto que me preocupa muito, sobretudo no cenário que nós estamos discutindo, que não vou pegar na última década, não, mas nos últimos 2 anos nós temos discutido muito isso, que é a formação de base, entendeu? Eu não sei quais elementos ou qual pedagogia utilizar para que esse debate, essa compreensão, que agora de manhã essa mesa está repercutindo com a gente, consiga chegar nisso que nós estamos dizendo. Porque no debate político eleitoral municipal, alguns aspectos, inclusive no âmbito da luta de classe, ela pipoca na cidade, mas dentro de um grupo muito restrito. Entendeu? O que acontece no Brasil, e essas eleições municipais, para mim elas têm reflexões muito mais profundas, considerando inclusive que este país nunca foi um país ideológico politicamente falando. Entendeu? Nunca foi. E não é novidade para ninguém. Quer dizer, o voto pregado, que eu abri mão do meu voto em sinal de um voto de protesto, ou para fortalecer um voto de protesto, para mim isso tem uma leitura que rebate no cotidiano, que não é só da política da população, mas como essa população de fato lê o seu território, lê a sua vida cotidiana. E para mim, a formação de base, ela tem servido a um grupo muito pequeno, e não aquilo que nós gostaríamos o que nós chamamos aqui no Centro de Defesa, corriqueiramente, não serve para o empoderamento das pessoas. Eu fico pensando muito na minha escola política, de onde eu passei, e por que eu cheguei neste momento com um nível de clareza de tudo isso que nós estamos discutindo, inclusive à luz dos escritos da literatura marxista e outros que me referenciam nessa luta, ou à luz da literatura de esquerda neste país, que neste momento é extremamente fragmentada. E eu olho, inclusive, para o arcabouço que as esquerdas brasileiras, como elas estão se enfrentando, como elas enfrentam esse momento conjuntural que nós estamos dizendo, e não contribui quase nada para a formação e para o empoderamento disso que nós estamos discutindo aqui neste momento. Ontem eu passei a tarde inteira lá no Cantinho do Céu, entendeu? Com 150 pessoas daquela comunidade discutindo, eu recebi um convite, inclusive, do CCA, está lá e fui para lá discutir com as pessoas. Esse debate passa ao largo das pessoas. Então, fazer essa reflexão e cobrar dessa população uma postura ideológica nesse caminho de avanço, de proteção de um modelo de sociedade que nós queremos, a gente está faltando um elemento anterior, que para mim é mais didático. Eu não tenho como discutir Marx com essa população. Eu não tenho como discutir outros referenciais teóricos com essa população se eu não começar um processo muito mais dialético e muito mais anterior para que essa população entenda o que eu estou dizendo. Neste momento, a preocupação do centro de defesa, desse centro de defesa, ela pode ser focal. Nossa preocupação principal neste momento é porque o incremento e o aumento da letalidade que tem avançado e muito. E eu posso fazer uma leitura dos últimos 5 meses do governo golpista que nós estamos discutindo, mas eu tenho que dizer que esse incremento da letalidade, que nós estamos chamando e estamos debatendo e batendo no genocídio, mas nas chacinas também localizadas que acontecem, e em faltas que nós estamos defendendo aqui nesse território. E que não é só desse território. As 1.016 escolas que estão ocupadas hoje no país inteiro, elas dizem mais do que a ocupação da escola. Entendeu? E é um debate que esse debate, esse discurso,
discurso das esquerdas e da união das esquerdas para a defesa de uma sociedade que nós queremos, e eu acredito, não chegou na população que estão ocupando as escolas hoje. Tem um grande amigo meu do Rio Grande do Sul, que é deste movimento da ocupação das escolas, e é um jovem de 20 anos, entendeu? Com tudo isso que a juventude tem, a gente conversa muito sobre isso. Ou seja, tem sim algo que é de enfrentamento, que é de contestação, mas tem uma leitura também, que é de após terminar essa ocupação, o que eu faço com ela? A ameaça do governo golpista agora, daqui 2 semanas, para a realização do Enem, que eu desocupa ou o Enem será cancelado, que é uma chantagem, entendeu? Afeta profundamente e instabiliza, inclusive, e desestabiliza a organização do movimento que estão ocupando as escolas. E não deveria, entendeu? Não deveria. Eu concordo com o apelo que nós temos que nos unir para poder ir para a rua, para poder tomar de volta este modelo, esse projeto político que nós não implementamos ainda neste país. Concordo plenamente com ele. Mas nós temos algo a mais nessa sociedade. A sociedade brasileira, que é fundada em cima de pilares, entendeu, coloniais, em cima de invasão centro-europeia e etc., não conseguiu produzir efeitos que nos diz outra coisa. E aqui, falando para vocês, inclusive para a equipe que trabalha nesse centro de defesa e que lida todos os dias, cotidianamente, com os dramas que são produzidos por tudo isso que nós estamos dizendo aqui, diretamente com a população, não chega lá. Não chega lá. Né? Então, conversando, inclusive, buscando informações, porque eu deixei o Conselho Nacional desde junho, justamente por isso, por esse debate que nós estamos fazendo, por não concordar, por não estar fazendo parte de um projeto como esse. Mas eu sei, por exemplo, hoje, o Alexandre de Moraes mandou para o Conanda um assessor especial para acompanhar só as plenárias do Conanda. E as perguntas são perguntas que dizem respeito ao projeto político desse governo de golpe. Entendeu? Onde vocês estão gastando os recursos que estão no orçado profundo? Como é que vocês estão gastando? Para quem vocês estão gastando? Como que vocês estão gastando? Esta pessoa, que não é conselheiro, está sentada em todas as plenárias. Uma outra informação muito interessante, que é bastante sintomática. Entendeu? A partir do momento que no segundo mês que Michel Temer assumiu o governo, foi para as plenárias do Conanda também 2 associações de policiais, militar e a polícia civil. E eles estão, todas as plenárias, a ocupar um lugar, e não como conselheiro, mas para acompanhar quais são as estratégias que são elaboradas neste conselho para a defesa dos direitos humanos e o que isso significa para a segurança nacional, inclusive, e para subsidiar. Está lá. Entendeu? A questão orçamentária, que é estruturante para todo esse debate nosso, uma preocupação, inclusive, na Prefeitura de São Paulo, e nós já falamos isso aqui, nesta sala, não é novidade para ninguém, nós estamos muitíssimo preocupados, a partir de 1º de janeiro, como que nós vamos nos organizar estrategicamente para fazer o enfrentamento que a cidade produziu, o resultado eleitoral municipal. E nós estamos, claro que nós estamos egoisticamente fazendo essa reflexão, porque nós estamos preocupados com o foco da defesa dos direitos humanos e com aquele arcabouço que nós já temos no nosso governo, mas também preocupados com o que vai chegar junto com a própria, que está aqui o próximo governo para poder implementar isso mais. Por fim, pessoal, analisar o retrocesso que o Brasil se implementa, tem um outro aspecto que a gente precisa também levar em consideração. É claro que é devagar, né? Por exemplo, o que acontece no Brasil hoje não é novidade, porque já vem acontecendo na América Latina já há algum tempo. O modelo do projeto político que hoje nós estamos enfrentando tete a tete já passa pela Venezuela, passou pelo Paraguai lá em 2012, entendeu? Passou pela Argentina, pelo Equador, não é novidade para nós. E esse contexto, essa análise de contexto, ela tem que estar posto. Ou seja, concordo que o projeto político da direita e de toda essa oligarquia que nós estamos dizendo, que todo esse capital que nós estamos falando, ele já está tentando recuperar e resgatar o continente já faz tempo, entendeu? Não é novidade para nós. Quer dizer, caçar a uma presidenta, como você mesma disse, que poderia ter sido uma referência da ocupação da presidência da República pelas mulheres e poderia ter implementado um projeto político que pudesse ser representativo a todos, não é sintomático. É algo claro que na figura da mulher é muito mais pesado, porque você tem uma série de reflexões mais estruturais para fazer em relação a isso, do machismo, do preconceito, e etc, etc. Mas isso, inclusive, deu mais munição para o projeto, esse projeto econômico que está aí, que foi ali,
e que voltou agora com toda a força. Não é novidade para nós, então vai ser interessante a gente olhar um pouco o que acontece no continente latino-americano. E por outro, tem o que vem acontecendo, inclusive na Europa, bancada pelos Estados Unidos já faz um bom tempo. Os governos europeus, nos últimos 10 anos, moveram drasticamente para a extrema-direita. Entendeu? Nós falamos isso porque nós trabalhamos, nós temos parcerias, inclusive, por lá. Nós trabalhamos por lá. A gente vem acompanhando como que esses governos de extrema-direita têm assumido os diversos países europeus e como que isso reflete na América Latina. Sobretudo do ponto de vista econômico, do modelo econômico. Eu acho que essa reflexão, para mim, e eu abri mão de trazer especificamente a minha experiência no CONAM, porque eu me preocupei, eu estou preocupado há algum tempo e me preocupo agora, como que nós vamos nos organizar internamente para dar conta de eu não acredito em ocupação das praças, das ruas, quando o povo não se entende como parte disso. Eu não acredito. Eu não acredito que nós vamos conseguir fazer um enfrentamento a este modelo econômico na Avenida Paulista ou no Largo da Batata se o povo não se sentir parte dele. E eu só acredito nesse empoderamento quando a formação de base acontecer, inclusive respeitando as particularidades educacionais, amplas do que eu estou dizendo, da população da qual nós estamos falando. Eu acredito nisso. Se isso não acontecer, nós vamos ficar entre nós, entendeu? Continuamos ficando entre nós, que nós falamos muito bem entre nós, e nós não vamos nos sentir parte, eu não vou ocupar lugar nenhum se eu não me sentir parte disso. Eu acho que essa preocupação eu tenho neste momento, e esse centro de defesa precisa ter essa preocupação do ponto de vista da formação neste momento, entendeu? Para que a gente possa fazer alguma coisa. É isso. Obrigado, João.